Sim! Temos um senhor na Grove Street com a Madison que acabou de levar um tiro. Estou em Kaufman, perto do prédio anexo. Oh, meu Deus! É Mark Hass! Condado de Kaufman, Texas, Estados Unidos. No dia 31 de janeiro de 2013, por volta das 8 horas da manhã, um homem chamado Mark Hass, de 57 anos de idade, é baleado e morto no estacionamento do Departamento de Justiça da cidade. Um membro da promotoria da cidade de Kaufman me ligou e disse que Mark Hass havia sido morto a tiros na escadaria do tribunal. E, claro, isso me chocou. Eu tinha acabado de conversar com o Mark, então foi um golpe. Ele era um homem maravilhoso. Um homem maravilhoso. Mark era muito querido. Ele era amigo de todos e... mais do que qualquer um, sabe? Uma de nossas principais testemunhas falou que o viu atravessando o estacionamento e um homem vestido de preto se aproximou dele. Houve algum tipo de discussão entre eles, e então essa testemunha disse que ele sacou uma arma e ouviu Mark dizer: "Não, não, por favor, não." E então veio os tiros. Testemunhas disseram que o suspeito se sentou no banco do passageiro e o carro partiu. Então deveria haver outra pessoa envolvida nisso. Promotores como Mark Hass podem fazer muitos inimigos ao longo de sua carreira. Alguns desses inimigos são realmente perigosos, outros são mortais. Todos eles se tornaram suspeitos e os detetives começaram a investigar alguém que eles conheciam muito bem, um homem chamado Eric Williams. Eric Williams era um personagem interessante e bem conhecido no condado de Kaufman. Ele serviu ao exército, depois se tornou um advogado de sucesso e trabalhava meio período como policial e mais tarde foi eleito promotor do condado de Kaufman. Para a maioria de seus colegas, cumprir a lei é um requisito básico de trabalho, mas pelo que parece, Eric Williams não conseguia se controlar, usando seu status de autoridade e livre acesso às salas de tribunais, delegacias e departamentos públicos para cometer pequenos furtos. Inclusive, no dia 15 de maio de 2011, ele foi flagrado por câmeras de segurança levando gabinetes de computador do seu próprio escritório. Ninguém nunca soube o que ele fez com esses equipamentos. 6 meses após Eric Williams se tornar promotor, foi descoberto em uma investigação que ele estava roubando terminais de computadores dos escritórios. E não havia realmente nenhuma explicação para ele fazer isso. Existe mais alguma coisa que você pode ter roubado? Não consigo lembrar de mais nada. Essa investigação levou à sua prisão em um julgamento por crime no qual Mark Hass foi o promotor principal e Mike McClelland ajudou nesse processo. Eric Williams perdeu seu cargo de promotor e perdeu sua licença jurídica. Ele perdeu muito quando foi condenado por esse crime. Eric Williams foi interrogado no dia 24 de maio e acabou confessando tudo. Ele foi levado a julgamento e condenado a cumprir uma curta pena domiciliar, além de pagar uma multa. Em poucos dias, Eric já estava nas ruas, mas acabou sendo demitido da promotoria do condado de Kaufman e nunca mais conseguiu se reerguer profissionalmente. Para os policiais, ele tinha motivos de sobra para querer se vingar dos promotores que o condenaram. E quando os investigadores o questionaram poucas horas após o assassinato de Mark Hass, ele negou ter tido qualquer participação no crime. Eles perguntaram a Eric Williams se ele se submeteria a testes para resíduos de bala e ele concordou. Se Eric Williams disparou uma arma naquela manhã, um exame de balística mostraria isso. Eles tiraram amostras de suas mãos e as enviaram ao laboratório, mas não encontraram nada. Nenhuma testemunha o identificou no local, então eles não puderam realmente conectá-lo ao crime. Esse teste de balística é conhecido pela sigla GSR,
que revela resíduos de disparo de arma de fogo na mão do atirador, e era a principal prova que os policiais precisavam. E agora, eles estavam de mãos atadas. Mesmo assim, os investigadores tinham certeza de que ele era um potencial suspeito e continuaram vigiando seus passos. As autoridades policiais reviraram a sua vida de cabeça para baixo, literalmente procurando uma agulha no palheiro, mas realmente nada o conectava aos crimes. Os oficiais então revisaram todos os casos em que Mark Hasse foi promotor e descobriram que ele condenou todo tipo de criminoso. E isso colocava sua cabeça como alvo para qualquer pessoa que tenha passado pelo tribunal. Os investigadores analisaram tudo. Estamos revirando cada pedra, cada tronco. Eles analisaram todos os casos que Mark Hasse investigou. Skinheads, traficantes de drogas. Cada nome que surge, mesmo que não seja interessante, está sendo verificado. Porém, as pistas não levaram a lugar algum. Não estávamos fazendo nenhum progresso. Quer dizer, eu estava frustrada. Meus colegas de trabalho ficaram ainda mais frustrados. O chefe de Mark Hasse, Mike McClellan, foi o que mais sofreu com sua perda. Mike estava visivelmente chateado. Quando você envolve amizade e frustração, pode ser uma bola de neve, emocionalmente falando. Quando nos aproximamos de 2 meses após o assassinato de Mark, a investigação estava parando. Acho que as pessoas estavam começando a se perguntar se esse caso algum dia seria resolvido. E então, do nada, no fim de semana de Páscoa, tivemos o maior choque de nossas vidas. No dia 23 de março de 2013, 8 semanas após o assassinato de Mark Hasse, seu chefe Mike e sua esposa Cynthia tentaram deixar de lado a dor e a preocupação pela resolução do crime por causa do feriado de Páscoa que se aproximava. Na noite da sexta-feira antes da Páscoa, dia 29 de março, a filha de Cynthia, enteada de Mike, Cristina, liga para sua mãe. Foi uma conversa normal. Foi tipo, tchau, falo com você amanhã. Falei tchau para Mike e ele se despediu de mim. No dia seguinte, 30 de março de 2013, uma das amigas de Cynthia estava preocupada, pois não tinha notícias dela há mais de 24 horas e as duas tinham combinado de fazer um jantar no domingo de Páscoa. Porém, a mulher não atendia o telefone. Ela então pediu ao seu filho, C.J. Tomlinson, que era um policial de Dallas que estava de folga, que fosse até a residência de Mike e Cynthia para ver se estava tudo bem. Provavelmente dei 2 passos na residência e eu percebi que tinha acabado de passar por cima de alguns cartuchos que estavam no chão da sala. Dentro da casa, ele encontrou Mike e Cynthia, ambos sem vida na sala, mortos a tiros. Eu não acho que alguém poderia acreditar que isso estava acontecendo, onde você tem um promotor, o promotor-chefe e sua esposa assassinados com 2 meses de diferença um do outro. Isso simplesmente não acontece. Nos dias após a morte de Mark, seu assassinato poderia estar relacionado a uma série de coisas. Mas agora, tínhamos o promotor-chefe, Mike McClellan, morto a tiros também após o assassinato de Mark. Acho que todos tiveram o mesmo pensamento. Tem que haver um denominador comum. Deve ser alguém que eles processaram juntos. E Mark e Mike processaram apenas um caso juntos. E foi o caso de Eric Williams. Isso mesmo. Eric Williams, o ex-promotor que Mark e Mike processaram por roubo. Então, um informante entra em contato com a polícia. Recebi um telefonema de um amigo de Eric Williams que disse: "Ei, não sei se isso é importante, mas aluguei um depósito e Eric Williams deixou suas armas lá." E isso nos levou ao depósito onde Eric Williams secretamente guardava suas armas. Parece que demorou uma eternidade para finalmente cortarmos a fechadura e abrir aquela porta. Estava quase em câmera lenta, a porta subindo devagar. Tinha um para-choque branco. Todo mundo estava olhando para aquele lindo Ford Crown Victoria branco. Após os assassinatos,
O carro branco foi identificado como o veículo que desceu a rua no dia do crime. Era como se um letreiro de neon brilhasse. E houve alguns cumprimentos e talvez algum alívio, porque sabíamos que havíamos encontrado o que estávamos procurando. Dentro do depósito também havia muitas caixas que continham todo tipo de armas e munições. No dia 13 de abril de 2013, os policiais encontraram essas armas no depósito. Infelizmente, foi determinado que nenhuma delas foi utilizada nos crimes, mas os cartuchos pareciam semelhantes, e isso poderia ligar Eric Williams aos assassinatos. O especialista em armas de fogo comparou as cápsulas usadas às encontradas no assassinato de McClelland. E isso finalmente ligou a arma do crime a Eric Williams. Com o carro e as cápsulas em mãos, os policiais estavam fechando cada vez mais o cerco contra Eric Williams. No entanto, ainda havia uma pergunta a ser respondida. Se Eric Williams foi o atirador, quem foi o motorista? Para responder a essa pergunta, os investigadores olharam dentro das 4 paredes da casa de Eric Williams, onde encontraram a esposa dele, Kim Williams. A mulher foi levada para um interrogatório que durou mais de 3 horas e ela começou a entrar em contradição. Ela teve uma reação física, baixou a cabeça e disse: "Você não entenderia." Então todas as peças começaram a se juntar depois disso. Quase 2 anos após os 3 assassinatos no condado de Kaufman, o ex-promotor Eric Williams estava de volta ao tribunal, mas desta vez como réu. Ele foi julgado primeiro pelo assassinato de Cynthia McClelland. Cynthia McClelland foi a vítima mais inocente envolvida. O júri a identificou como mãe, como tia, como uma cidadã inocente que foi assassinada a sangue frio. Então, psicologicamente, sentimos que aquela era a melhor vítima para mostrar exatamente o quão perigoso Eric Williams era. Em dezembro de 2014, a promotoria convocou uma longa lista de testemunhas para o julgamento. Do chat, por favor, venha para a frente da sala do tribunal. A testemunha em questão, do chat, reconheceu Kim Williams, esposa de Eric, como a motorista que dirigiu o carro no dia do crime. Sempre soubemos que Kim Williams poderia entrar a qualquer momento e testemunhar. Sim, ele é culpado. Os promotores queriam guardar o depoimento de Kim contra o marido para a fase final, onde teria mais impacto. Você jura que seu testemunho é verdade e nada além da verdade? Sim. Abaixe a mão, saia da tribuna e sente-se. Pela primeira vez desde a prisão, Kim Williams enfrenta o homem que a conduziu por um caminho sombrio. Quando Kim Williams tomou posição, eu estava na ponta da cadeira. Ele mencionou que gostaria de matá-los. Ele simplesmente falava sobre isso e continuou falando sobre isso. Por que você concordou em dirigir no assassinato de Mark Hasse? Eu acreditei muito em Eric e em tudo o que ele me disse. Sua raiva era minha raiva. Kim respondeu a cada pergunta do júri e falou sobre o passo a passo do assassinato de Mark Hasse, Mike e Cynthia McClelland. Ele descreveu para você os momentos finais da vida do casal McClelland? Ele não me contou sobre Mike, mas me contou sobre a senhora McClelland. E o que ele lhe contou sobre como Cynthia McClelland morreu? Ele me disse que teve que atirar nela mais de uma vez, porque ela ainda estava gemendo. Qual era o humor e comportamento dele no carro? Enquanto vocês estavam saindo da cena do crime? Felicidade e satisfação. Após 7 dias de depoimentos, o júri estava pronto para decidir se Eric Williams passaria o resto de sua vida preso ou seria condenado à morte. Posso dizer que foi uma longa noite em que o júri ficou deliberando. A questão só foi resolvida na manhã seguinte, em 17 de dezembro de 2014, quando o júri entrou em cena. Senhor Williams, tendo o júri o considerado culpado do crime de 3 homicídios, agora é dever deste tribunal avaliar a sua pena de morte. Eric Williams foi condenado à morte por injeção letal e foi encarcerado na unidade Polunsky do Departamento de Justiça Criminal do Texas para aguardar sua execução. Seus advogados entraram com 2 recursos ao longo dos anos, um em 2018 e outro em 2019,
mas a Suprema Corte dos Estados Unidos negou ambos os pedidos. Segundo a Promotoria do Estado, a execução de Eric Williams está prevista para acontecer em 2024. Em 30 de dezembro de 2014, 9 dias após o julgamento de Eric, Kim Williams se declarou culpada de cumplicidade no homicídio de Mark Hasse. Ela foi condenada a 40 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 20 anos de sua sentença.